Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Efeito Terapia. Eu sou Agnaldo, terapeuta integrativo com base fundamentada na psicanálise. Aqui iremos contar histórias de pessoas reais e seus dilemas pessoais que estão em busca de algum auxílio ou direcionamento. Nosso intuito é de promover a autoanálise, levando cada um a entrar em seu próprio processo de autoconhecimento para uma melhor percepção sobre si mesmo, si mesma. E caso tenha gostado da nossa proposta, siga-nos nas nossas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal Efeito Terapia, curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam se identificar com as histórias e buscar soluções para seus dilemas pessoais. Hoje vamos fazer uma leitura do livro que Jung escreveu chamado O Homem e seus Símbolos. Basicamente, eu vou ler parte do capítulo 2, Os Mitos Antigos e o Homem Moderno. Os Símbolos Eternos. A história antiga do homem está sendo redescoberta de maneira significativa através dos mitos e imagens simbólicas que lhe sobreviveram. À medida que os arqueólogos pesquisam mais profundamente o passado, vamos atribuindo menos valor aos acontecimentos históricos do que às estátuas, desenhos, templos e línguas que nos contam velhas crenças. Outros símbolos também nos têm sido revelados pelos filósofos e historiadores religiosos, que traduzem essas crenças em conceitos modernos inteligíveis, conceitos que, por sua vez, adquirem vida graças aos antropólogos. Estes últimos nos mostram que as mesmas formas simbólicas podem ser encontradas sem sofrer qualquer mudança nos ritos ou nos mitos de pequenas sociedades tribais ainda existentes nas fronteiras da nossa civilização. Todas essas pesquisas contribuíram imensamente para corrigir a atitude unilateral de pessoas que afirmam que tais símbolos pertencem a povos antigos ou a tribos contemporâneas atrasadas e, portanto, alheias às complexidades da vida moderna. Em Londres ou Nova York, é fácil repudiar os ritos de fecundidade do homem neolítico como simples superstições arcaicas. Se alguém pretende ter tido uma visão ou ouvido vozes, não será tratado como santo ou como oráculo. Dir-se-á que está com um distúrbio mental. Ainda lemos os mitos dos antigos gregos ou dos índios americanos, mas não conseguimos descobrir qualquer relação entre essas histórias e nossa própria atitude para com os heróis ou os inúmeros acontecimentos dramáticos de hoje. No entanto, as conexões existem, e os símbolos que as representam não perderam importância para a humanidade. Foi a escola da psicologia analítica do Dr. Jung que, nos nossos dias, mais contribuiu para a compreensão e reavaliação desses símbolos eternos. Ajudou a eliminar a distinção arbitrária entre o homem primitivo, para quem os símbolos são parte natural do cotidiano, e o homem moderno, que aparentemente não lhes encontra nenhum sentido ou aplicação. Como o Dr. Jung assinalou no capítulo anterior, a mente humana tem a sua história própria e a psique retém muitos traços dos estágios anteriores da sua evolução. Mais ainda, os conteúdos do inconsciente exercem sobre a psique uma influência formativa. Podemos conscientemente ignorar sua existência, mas inconscientemente reagimos a eles, assim como às formas simbólicas, incluindo os sonhos, através das quais se expressam. O indivíduo pode ter a impressão de que seus sonhos são espontâneos e sem conexão, mas o analista, ao fim de um longo período de observação, consegue constatar uma série de imagens oníricas com estrutura significativa. Se o paciente chegar a compreender o sentido de tudo isso, poderá, eventualmente, mudar sua atitude para com a vida. Alguns desses símbolos oníricos provêm daquilo que o Dr. Jung chamou de inconsciente coletivo. Isso é a parte da psique que retém e transmite a herança psicológica comum da humanidade. Estes símbolos são tão antigos e tão pouco familiares ao homem moderno que este não é capaz de compreendê-los ou assimilá-los diretamente. É aí que o analista torna-se útil. Possivelmente, o paciente precisará ser libertado de uma sobrecarga de símbolos que se tenham tornado gastos e inadequados. Ou, ao contrário, talvez necessite de ajuda para descobrir o valor permanente de algum velho símbolo que, longe de estar morto, esteja tentando renascer sob uma forma nova e atual. Antes de o analista poder explorar eficientemente o significado dos símbolos com o paciente, ele precisa adquirir um conhecimento mais amplo das suas origens
e do seu sentido, pois as analogias entre os mitos antigos e as histórias que surgem no sonho dos pacientes de agora não são analogias triviais nem acidentais. Existem porque a mente inconsciente do homem moderno conserva a faculdade de fazer símbolos, antes expressos através das crenças e dos rituais do homem primitivo. E esta capacidade ainda continua a ter uma importância psíquica vital. Dependemos muito mais do que imaginamos das mensagens trazidas por esses símbolos, e tanto as nossas atitudes quanto o nosso comportamento são profundamente influenciados por elas. Em época de guerra, por exemplo, há um aumento de interesse pelas obras de Homero, Shakespeare e Tolstói. E lemos com uma nova percepção as passagens que dão à guerra o seu sentido permanente, o arquetípico, onde evocar uma reação muito mais profunda de nossa parte do que em alguém que jamais tenha vivido a intensa experiência emocional de uma guerra. As batalhas nas planícies de Troia em nada se assemelhavam às de Agincourt ou Borodino. E, no entanto, aqueles grandes escritores foram capazes de transcrever as diferenças do espaço e de tempo na tradução de temas universais. E nós reagimos a esses temas porque são fundamentalmente temas simbólicos. Há um exemplo ainda mais surpreendente e que deve ser familiar a todos os que nasceram numa sociedade cristã. No Natal, manifestamos a emoção íntima que nos desperta o nascimento mitológico de uma criança semidivina, apesar de não acreditarmos necessariamente na doutrina da Imaculada Concepção de Maria ou de possuirmos qualquer crença religiosa. Sem o saber, sofremos a influência do simbolismo do renascimento. São remanescências de uma antiquíssima festa de solstício que exprime a esperança de que se renove a esmaecida paisagem de inverno do hemisfério norte. Apesar de toda a nossa sofisticação, alegramo-nos com esta festa simbólica da mesma forma com que, na Páscoa, nos juntamos com os nossos filhos no ritual dos ovos de Páscoa ou dos coelhos. Mas será que compreendemos o que estamos fazendo? Ou percebemos a conexão entre a história do nascimento, morte e ressurreição de Cristo com o símbolo folclórico da Páscoa? Habitualmente nem chegamos a considerar tais assuntos como merecedores de maior atenção intelectual. No entanto, um é complemento do outro. O suplício da cruz na Sexta-feira Santa parece, a princípio, pertencer ao mesmo tipo de simbolismo da fecundidade que vamos encontrar nos rituais de homenagem a outros salvadores como Osíris, Tamuz e Orfeu. Também eles tiveram nascimento divino ou semidivino, desenvolveram-se, foram mortos e ressuscitaram. Pertenciam, é verdade, a religiões cíclicas em que a morte e a ressurreição do Deus Rei eram um mito eternamente recorrente. Mas a ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa é muito menos convincente do ponto de vista ritual do que o simbolismo das religiões cíclicas, porque Jesus sobe aos céus para sentar-se à direita do Pai. A sua ressurreição acontece uma só vez e não se repete. É este caráter final do conceito cristão da ressurreição, confirmado pela ideia do julgamento final, que é também um tema fechado, que distingue o cristianismo dos outros mitos do Deus Rei. A ocorrência dá-se uma única vez e o ritual apenas a comemora. Esse sentido de caráter final definitivo será talvez uma das razões para que os primeiros cristãos, ainda influenciados por tradições anteriores, sentiam que o cristianismo deveria ser suplementado por algum elemento dos ritos da fecundidade mais antigos. Precisavam que esta promessa de ressurreição fosse sempre repetida. E é o que simbolizam o ovo e o coelho da Páscoa. Tomei dois exemplos bem diversos para mostrar como o homem continua a reagir às profundas influências psíquicas que, conscientemente, há de rejeitar como simples lendas folclóricas de gente supersticiosa e sem cultura. Mas é preciso irmos bem longe. Quanto mais detalhadamente se estuda a história do simbolismo e do seu papel na vida das diferentes culturas, mais nos damos conta de que há também um sentido de recriação nesses símbolos. Alguns símbolos relacionam-se com a infância e a transição para a adolescência, outros com a maturidade e outros ainda com a experiência da velhice, quando o homem está se preparando para sua morte inevitável. O Dr. Jung descreveu como os sonhos de uma menina de 8 anos continham símbolos habitualmente associados à velhice. Seus sonhos apresentavam aspectos de iniciação à vida nas mesmas formas arquetípicas que expressam inicialmente a morte. Esta progressão de ideias simbólicas, no entanto, pode ocorrer na mente inconsciente do homem moderno da mesma maneira que nos rituais das sociedades do passado.
Este elo crucial entre os mitos arcaicos ou primitivos e os símbolos produzidos pelo inconsciente é de enorme valor prático para o analista. Permite-lhe identificar e interpretar esses símbolos em um contexto que lhe confere tanto uma perspectiva histórica quanto ao seu sentido psicológico. Examinaremos agora alguns dos mais importantes símbolos da antiguidade e mostraremos como e com que propósito são análogos aos elementos simbólicos que figuram nos nossos sonhos. Heróis e fabricantes de heróis. O mito do herói é o mais comum e o mais conhecido de todo o mundo. Encontramos na mitologia clássica da Grécia e de Roma, na Idade Média, no Extremo Oriente e entre as tribos primitivas contemporâneas. Aparece também em nossos sonhos. Tem um poder de sedução dramática flagrante e, apesar de menos aparente, uma importância psicológica profunda. São mitos que variam muito nos seus detalhes, mas quanto mais os examinamos, mais percebemos o quanto se assemelham na estrutura. Isso quer dizer que guardam uma forma universal, mesmo quando desenvolvidos por grupos ou indivíduos sem qualquer contato cultural entre si. Como, por exemplo, as tribos africanas e os índios norte-americanos, os gregos e os incas do Peru. Ouvimos repetidamente a mesma história do herói de nascimento humilde, mas milagroso, provas de sua força sobre-humana precoce, sua ascensão rápida ao poder e à notoriedade, sua luta triunfante contra as forças do mal, sua falibilidade ante a tentação do orgulho e do seu declínio por motivo de traição ou por um ato de sacrifício heróico onde sempre morre. Explicarei adiante com mais detalhes por que acredito no significado psicológico desse esquema, tanto para o indivíduo no seu esforço em encontrar e afirmar sua personalidade, quanto para a sociedade no seu todo, na sua necessidade semelhante de estabelecer uma identidade coletiva. Mas uma outra característica relevante no mito do herói vem fornecer-nos uma chave para sua compreensão. Em várias dessas histórias, a fraqueza inicial do herói é contrabalanceada pelo aparecimento de poderosas figuras tutelares, os guardiões, que lhe permitem realizar as tarefas sobre-humanas que lhe seriam impossíveis de executar sozinho. Entre os heróis gregos, Teseu tinha como protetor Poseidon, deus do mar. Perseu tinha Ateneia. Aquiles tinha como tutor Quiron, o sábio centauro. Essas personagens divinas são, na verdade, representações simbólicas da psique total, entidade maior e mais ampla que supre o ego da força que lhe falta. Sua função específica lembra que é a atribuição essencial do mito heróico desenvolver no indivíduo a consciência do ego, o conhecimento de suas próprias forças e fraquezas, de maneira a deixá-lo preparado para as difíceis tarefas que a vida há de impor. Uma vez passado o teste inicial e entrando o indivíduo na fase da maturidade da sua vida, o mito do herói perde a relevância. A morte simbólica do herói assinala como, por assim dizer, a conquista daquela maturidade. Até aqui referi-me ao mito completo do herói, em que se descreve minuciosamente o ciclo total do seu nascimento até sua morte. Mas é importante reconhecermos que em cada fase desse ciclo a história do herói toma formas particulares que se aplicam a determinado ponto alcançado pelo indivíduo no desenvolvimento da sua consciência do ego e também aos problemas específicos com que se defronta a um dado momento. Isto é, a imagem do herói evolui de maneira a refletir cada estágio de evolução da personalidade humana. Esse conceito pode ser entendido mais facilmente se apresentarmos de uma forma que corresponda a um diagrama. Tomo como exemplo uma tribo de índios norte-americanos, os Winnebagoes, porque nela podemos observar nitidamente 4 etapas distintas da evolução do herói. O Dr. Hadin constatou 4 ciclos distintos na evolução do mito do herói. Chamou-lhes do seguinte: ciclo Trixler, ciclo Hari, ciclo Redhorn e ciclo Twin. Percebeu claramente o significado psicológico dessa evolução quando disse, abre aspas, representa os esforços que fazemos todos para cuidarmos dos problemas do nosso crescimento, ajudados pela ilusão de uma ficção eterna. Bem, por enquanto é isso. Esse foi um pequeno trecho do livro O Homem e seus Símbolos, de Carl Gustav Jung, e eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Um grande abraço e até uma próxima!
Espero ter ajudado de alguma forma, e se você gostou desse conteúdo, simpatizou com a história e com a análise, peço que compartilhe com seus amigos e familiares, curta e deixe seu comentário. Caso tenha interesse em deixar sua história para que possamos contar e analisar no canal, mande para o nosso e-mail que estará na descrição do vídeo. Nosso muito obrigado e até breve!